Fala, seus matemáticos, beleza? Vamos corrigir mais uma questão que caiu na prova do ENA 2025. Na figura, os quadrados têm lado medindo 4 e 2. O círculo é tangente a dois lados do quadrado maior e toca o quadrado menor em um vértice. Qual a medida do raio do círculo? Então, para resolver essa questão, como é que a gente vai fazer? Primeiro, vou nomear os vértices aqui. Então, colocar nome nos vértices, eu vou colocar assim A, aqui o vértice B, esse aqui o vértice C e aqui o vértice D. Depois disso, eu vou calcular a diagonal dos dois quadrados. Se vocês lembram, a fórmula da diagonal do quadrado é sempre L raiz de 2. Assim, então, AC, que é a diagonal do quadrado maior, ele vai medir, então, 4 raiz de 2. Já a medida do quadrado menor, que eu vou chamar esse ponto aqui de E, então a medida da diagonal do triângulo do quadrado menor, que é o CE, poderia ser AE também. Não poderia não. CE é igual a 2 raiz de 2. Agora a gente percebe o seguinte, chamando o círculo, o centro do círculo aqui de O, nós temos na diagonal do quadrado maior, na diagonal AC, que essa diagonal ela vai ser a medida de CE mais a medida de EO, ou OE, mais OA. Só que o que acontece? Se você olhar para a figura aqui, ó, aqui a gente já tem lá, pelo cálculo que a gente fez anteriormente, que aqui é 2 raiz de 2. E essa medida aqui, ó, ela representa o raio do círculo. Deixa eu botar esse raio de uma cor diferente. Então, isso aqui representa o raio do círculo. Assim, e o O, eu vou chamar de X, tá? OA eu vou chamar de X. Então, a gente tem aqui, ó, que agora 4 raiz de 2 vai ser igual a 2 raiz de 2 mais R mais a medida X. Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero encontrar essa medida X em função do raio do círculo. Fazendo isso, eu só vou isolar o X aqui. Ó. Então, o X vai ser 4 raiz de 2. Aí, esse 2 raiz de 2, ele passa subtraindo, lembra? Passa subtraindo. Então, vai ser menos 2 raiz de 2. E o R também, menos R. Então, o X, professor, só pode ser, então, com a medida 2 raiz de 2, porque 2, 4 menos 2 dá 2, repete a raiz, menos R. A primeira parte está feita. Então agora eu vou fazer os cálculos para a segunda parte. Pronto, eu deixei anotado aqui já as medidas que a gente encontrou anteriormente. Agora o que é que a gente vai fazer? Nós vamos considerar o triângulo. Tentar fazer o triângulo aqui. Vocês fazem bonitinho aí nos cálculos de vocês. O, F, A. Então, OFA é o triângulo que eu encontro quando eu marco esse pé aqui, ó, do raio e o ponto de tangência. Que a gente já sabe, quando a gente traça o raio e o ponto de tangência, nós temos um ângulo de 90 graus. Então, aqui em F, ó, nós temos um ponto de 90 graus, um ângulo de 90 graus. E a gente sabe, então, que OF é raio, FA também é raio, porque a gente pode traçar um raio paralelo aqui. Podemos traçar um raio paralelo aqui. Então, OF e essa medida paralela que a gente acabou de traçar, elas são congruentes. Então, FA é raio também. Então, aqui a gente tem o raio. E a medida X, que era a medida OA, a gente já encontrou que era 2 raiz de 2 menos R. Assim, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aí.
Aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo, o que, que a gente vai encontrar? 2 raiz de 2 menos r ao quadrado tem que ser igual a o raio ao quadrado mais o raio ao quadrado. Ou seja, eu vou abrir essa expressão do lado esquerdo e ela tem que ser igual a 2 raio ao quadrado. Então, usando o produto notável, nós vamos ter que 2 raiz de 2 menos r elevado ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro número, que esse quadrado aqui, 2 raiz de 2 elevado ao quadrado vai dar 8. Aí, professor, por que vai dar 8? Porque quando a gente faz essa propriedade, ó, 2 raiz de 2 ao quadrado, nós temos 2 ao quadrado, que é 4, vezes raiz de 2 elevado ao quadrado, pela propriedade das potências. Só que quando eu tenho raiz de 2 elevado ao quadrado, eu posso cortar raiz de 2 com o quadrado. Então, a gente fica com 4 vezes 2, que dá 8. Por isso que, quando eu abrir aqui o produto notável, nós temos que o quadrado do primeiro termo vai dar 8. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo. Nesse caso aqui a gente teria, vou colocar entre parênteses, nós teríamos 4 raiz de 2 vezes r, mais o quadrado do segundo termo, que é r ao quadrado. Simplificando essas contas aí, ó, nós temos o r, podemos simplificar o r com 2r ao quadrado, a gente fica com r ao quadrado, menos, passa para lá, mais 4r raiz de 2r, menos 8 é igual a zero. Aí nós vamos aplicar o Bhaskara aqui. Nós podemos aplicar o Bhaskara, que a gente vai encontrar o seguinte, que que o A sendo 1, o B sendo 4 raiz de 2 e o C sendo menos 8. A gente vai fazer essas contas aqui normalzinha. Então seria o que? O delta? Delta seria B ao quadrado, que a gente já fez esse 4 raiz de 2 ao quadrado pelaquela mesma propriedade, seria 16 vezes 2, menos 4 vezes menos 8 vezes 1. 16 vezes 2, 32. Menos vezes menos dá mais. 8 vezes 4, 32. E a gente tem que o delta é 64. A raiz quadrada de delta é 8. Então, as soluções da nossa equação é x igual a menos b, que nesse caso vai ser menos 4 raiz de 2, mais ou menos 8, dividido por 2. Ou seja, a nossa solução teria que ser menos 4, menos 2, desculpe, raiz de 2, mais ou menos 4. Só que a nossa solução só pode ser um número positivo. Então, o valor de x que a gente acha aqui para o raio da circunferência, que nesse caso aqui eu coloquei x, mas é r, que é o raio da circunferência, vai ser 4 menos 2 raiz de 2, que é a alternativa E. E aí, vocês acertaram essa questão? A pessoa que mandou a prova aqui para mim acertou. Deixa aqui nos comentários. Bons estudos e até a próxima questão.